Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos, mas eu queria começar falando um pouquinho dos meus dias. Os meus dias. Todos os dias, de alguma forma, eu tenho contato com a palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias, de alguma forma, eu tenho contato com a palavra de Deus. Como? Ou eu estou lendo a Bíblia, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou vendo a mensagem de alguém, ou eu estou escutando uma canção, ou eu estou orando. Mas todos os dias eu tenho contato com a palavra de Deus. Todos os dias. E isso me fez pensar em uma coisa que eu ouvi há alguns dias. Uma certa pessoa foi convidada para ministrar em uma igreja, para estar pregando em uma igreja. E esse rapaz, ele me disse a seguinte coisa: eu ainda não sei o que eu vou pregar. E isso me chamou a atenção, porque uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias tem algo para passar que ela recebeu todos os dias. Se você tiver contato com a Bíblia, logo você tem algo para falar da parte de Deus. Isso é muito claro, isso é muito simples. E por conta desse contato, irmãos, eu tenho inúmeros assuntos da parte de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Inúmeros assuntos. E se Deus nos der dias, meses e anos, nós vamos abordar diversos assuntos aqui na igreja. Diversos, irmãos. Diversos. Nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre trabalho, nós iremos falar sobre vida com Deus, inúmeros assuntos. E eu às vezes me pego pensando em casa, meu Deus, é tanta coisa que eu gostaria de compartilhar, mas só pode uma por vez. É uma de cada vez. E hoje Deus separou uma dessas coisas para a gente estar compartilhando, conversando, trocando uma ideia junto. Preste atenção que eu já estou pregando. Nos dias atuais, nos dias que a gente vive, criou-se uma lenda, uma falácia, de que estar na casa de Deus, estar na igreja, propriamente dita, igreja, físico, é a solução para os nossos problemas. Criou-se aí uma conversa que o fato de simplesmente estar na igreja vai resolver as tretas da nossa vida. E isso, irmãos, é papo furado. Estar aqui não vai fazer uma mágica e resolver os problemas da nossa vida. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Pergunta aos irmãos: a pessoa que entra no supermercado, a fome dela acaba? Não acaba. A pessoa que está doente, que entra no hospital, é curada? Alguém é curado que entrou no hospital? Não. A pessoa que chega na rodoviária, bota o pé na rodoviária, ela pisca e está na praia? Não. Então, entrar pela porta da igreja também não significa que sua vida vai mudar de uma hora para outra. Isso aqui não é uma receita de bolo pronto. A vida com Deus não é uma receita de bolo que você simplesmente vai sentar aqui e a nossa vida vai mudar. Não é assim que funciona. Talvez dentro de nós até gostaríamos que fosse assim.
A gente corre para Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Aí Deus vai lá e resolve tudo, entrega tudo pronto. Só que não é bem por aí. E por causa disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a resposta para a pergunta. Qual a pergunta? Se simplesmente estar na igreja não me faz ser abençoado por Deus, isso é uma verdade. E eu quero que os irmãos entendam que eu estou falando de forma física. Estou falando de tomar banho, se arrumar, sentar aí com os irmãos que estão sentados. Isso não resolve o problema das nossas vidas. Isso não nos faz ser abençoados. E se isso não faz a bênção de Deus vir até nós, temos uma pergunta: como ser abençoado? Se vir para a igreja não faz com que Deus me abençoe, o que faz? Só que por conta da graça, do amor e de muita misericórdia, Deus deixou para nós não uma receita de bolo, mas algumas instruções, algumas dicas do que fazer, de como agir para poder ser abençoado. Existe uma maneira de se portar, uma maneira de se comportar, uma maneira certa de agir para atrair a atenção de Deus e ser abençoado por Deus. Tem um jeito. Na verdade, existem inúmeras formas. E hoje eu quero compartilhar algumas das formas de ser abençoado por Deus. Algumas dessas formas. Existem muitas, mas eu quero compartilhar algumas. Eu vou pedir aos irmãos para se colocarem de pé agora. Nós vamos estar lendo um pequeno versículo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 24, Provérbios 24, versículo 3 e 4. Eu vou estar lendo aqui. Gostaria que os irmãos se atentassem ao que está escrito. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se mantém, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Os irmãos podem se assentar. Olha o que o texto diz: com sabedoria se edifica uma casa. Primeira forma de ser abençoado por Deus é agindo e escolhendo com sabedoria. Agindo, ações, realizações feitas, escolhas feitas com sabedoria. As nossas atitudes diárias, a forma com que a gente lida com as pessoas, em casa, no trabalho, na rua, nossa família, as nossas ações, elas têm reações. Se eu der um peteleco nessa taça, ela vai cair. Toda ação tem uma reação. Se eu soltar essa caneta, ela não vai ficar flutuando aqui. Ela vai ter que cair aqui. E assim é com as nossas atitudes diárias. A gente chega em casa, meio estressado da vida.
a pessoa te dá bom dia, você já solta um bom dia para quem? Vai ter uma reação. Talvez poderia até ser um bom dia. Mas dali para lá, se vier uma reação ruim, é consequência da atitude que nós tomamos. E essa falta de sabedoria, diferente do que o texto ensina, ela derruba a nossa casa, irmãos. Derruba. E assim é no nosso trabalho. A falta de sabedoria das nossas ações detona a nossa vida. Será que quando nós temos que tomar determinadas atitudes no nosso dia, nós paramos pelo menos 2 segundos e fazemos uma perguntinha boba? O que Jesus faria? Será que se eu agir assim, isso vai edificar a minha vida? Será que se eu escolher a Coca-Cola no lugar da água, isso vai me fazer uma pessoa mais saudável? Será que se eu responder de forma grosseira, vai tornar o meu relacionamento melhor? Porque na maioria das vezes a gente não se faz essa pergunta. A gente solta o peteleco e vai pensar depois que já fez. E dizem por aí que depois que sai, não volta. Falou, irmão, entrou no ouvido, foi pro coração, já era. Já foi, já magoou. E a pergunta é: queremos ser abençoados por Deus? Quero ter uma família abençoada por Deus. Quero que meus filhos sejam abençoados por Deus. Eu quero que meu casamento seja abençoado por Deus. Deus vai abençoar, irmãos, a partir do momento que a gente agir e escolher da forma certa. Eu coloquei aqui uma observação muito importante. Escolha obedecer a palavra do Senhor. Quer fazer uma escolha inteligente? Escolha obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, por mais difícil que seja de seguir em alguns momentos da nossa vida, por mais doloroso que seja, ainda é a melhor escolha a ser feita. Pode doer em nós, pode não ser tão fácil de seguir, mas é a melhor escolha a ser feita, por mais difícil que seja. É a melhor escolha. Levante sua mão e repita comigo: Senhor Jesus, me ensina a escolher da forma correta. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.